Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite, de maneira muito especial. Que a graça do Senhor, essa maravilhosa graça, seja uma realidade na nossa vida, dia após dia. O Senhor tocou no meu coração nesta noite de compartilhar algo com vocês, que desde a época em que eu cursava teologia, essa epístola tem tocado ao meu coração. E quando eu tomei conhecimento que Lutero a comparava como uma epístola da palha, que naquela época era entendida como algo de pouco valor, aquilo ressaltou os meus olhares. E como um reformador poderia achar que esta epístola não teria tanta significância? Depois fui avaliando, e Lutero, que levantou a doutrina da salvação pela graça por meio da fé, talvez olhando para essa epístola não encontrou aquilo que o coração dele tanto almejava. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola de Tiago. Esse é o capítulo 1. Mas essa epístola é extremamente importante para nós cristãos, principalmente no dia de hoje, que somos bombardeados por todos os lados. Mas quando você for observar, você perceberá que na epístola de Tiago, assuntos como salvação, igreja, Espírito Santo, ressurreição, ascensão, realmente não faz parte da realidade desta carta. Vida após morte, essa não era a preocupação de Tiago. A preocupação de Tiago não era uma preocupação teológica. A preocupação de Tiago era uma preocupação ética. Por isso essa epístola é conhecida por muitos e falada por muitos teólogos, que ela vem para gerar uma conduta cristã para nós, a maneira de nós caminharmos, procedermos. Porque a vida cristã, ela precisa ter parâmetros. Então Tiago, nesta epístola, ele trata alguns parâmetros primordiais para a vida do cristão, para que essa vida cristã tenha a sua qualidade. Todos nós almejamos por qualidade de vida, sim ou não? Todos nós queremos ser felizes, bem-sucedidos. Em prol da felicidade, em nome da felicidade, nós estudamos, nós trabalhamos, nós casamos, temos filhos, sempre em busca de uma realização pessoal completa. A nossa sociedade, estamos numa nova década, entramos numa nova década, não apenas na mudança de um ano. E eu fico a me questionar onde nós estávamos há 10 anos atrás, o que nós passamos há 10 anos atrás e como nós queremos viver a partir de hoje, mais para frente. Somos fruto daquilo que nós vivemos. Há parâmetros importantes para cada um de nós. E nós, é claro, buscamos em todos os momentos uma realização pessoal. O século XXI tem sido marcado por doenças psíquicas, que somatizadas têm gerado doenças ao corpo. Semana passada, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, foi levantado, não sei se eu posso dizer uma bandeira ou entendimento, acredito eu, de que a espiritualidade ela é primordial no tratamento do paciente que passa por problemas cardiológicos. E nos estudos que aqueles médicos fizeram, eles observaram que a pessoa que tem fé, ela consegue superar a enfermidade, e doenças como o AVC podem ser apenas processos que, através de um tratamento equilibrado, um derrame também, através de um tratamento equilibrado, como também o uso da espiritualidade, da fé, é primordial para a recuperação do paciente. Ano passado falamos muito, por ter sido o ano da alegria, falamos muito a respeito da saúde mental. E o mês de janeiro ele é conhecido como o mês
da conscientização em prol e a prevenção da nossa saúde mental. Nós precisamos cuidar daquilo que nós pensamos, aquilo que vai gerenciando os nossos pensamentos. E esta epístola de Tiago trará para nós esta noite, eu creio, muitos entendimentos que, se colocados em prática, nós teremos uma felicidade que é tão esperada, uma saúde mental que é tão falada e uma espiritualidade genuína. Incentivo você essa semana a estudar essa epístola. São poucos capítulos e eu creio que você terá muitos aprendizados. E eu quero ler com você Tiago, versículo 2 ao 8. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, não censura e lhe será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem vacilante, que é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago escreveu aos irmãos que estavam dispersos, longe das suas casas, longe da sua família. E ele fez essa carta com o intuito de gerar ao coração daqueles irmãos o entendimento de que, por mais que as coisas possam fugir daquilo que nós programávamos ou esperávamos, elas permanecem na direção de Deus. E nós precisamos buscar em Deus essa direção para que possamos suportar toda e qualquer aflição. É muito comum nós ouvirmos, neste presente século, o quanto temos sido marcados por uma sociedade que tem tanta tecnologia a seu dispor, tem tantas coisas para gerar uma qualidade de vida, gerar momentos alegres. A rede social veio de certa maneira para aproximar as pessoas que antes estavam distantes, e o que nós vemos hoje é que ela tem distanciado as pessoas que estão perto. E isso tem gerado uma série de consequências, irritabilidade, pensamento acelerado. As curtidas do Instagram teve que sair porque estava gerando doenças psíquicas em algumas pessoas. Porque olhando para o perfil de outra pessoa, via que tinha mais popularidade ou não. O que é isso? É fruto de instabilidades emocionais, de colocar valores naquilo que Deus não colocou o valor. Por que a ansiedade tanto nos domina? Porque a preocupação tanto nos perturba diariamente? Porque é difícil passar por provações? Porque é difícil nós orarmos, buscarmos, e quando Deus não responde aquilo que nós aguardamos, nós geramos uma instabilidade no nosso coração e ficamos inconstantes. Em vez de ter uma fé inabalável, a nossa fé se abala por qualquer coisa. Isso vai refletindo nos nossos relacionamentos. A nossa casa, que era lugar que deve ser lugar de paz, torna-se campo de batalha. E não há mais harmonia, porque permitimos que situações que estão de fora venham nos perturbar, entrar no nosso coração, minar a nossa mente, e como se colocasse algo que tapasse a nossa visão. Recentemente, um avião foi abatido. Recentemente, ouvimos rumores de guerras. E muitas perguntas vão surgindo em relação ao sofrimento. Pastor Neil, do Rio de Janeiro, ele disse algo muito interessante. Quando ele estava
fazendo um velório lá em Realengo, quando aquele rapaz entrou naquela escola, disparando tiros, matando 12 crianças. E esse pastor, ele compartilhou que naquele momento em que ele estava levando a palavra no velório, as pessoas estavam tranquilas, calmas, abatidas, sofridas. Mas no momento em que aquela mãe vê o seu filho sendo enterrado, nem o caixão pôde estar aberto porque levou um tiro na cabeça, estourou toda a região da cabeça. E diz ele que aquela mãe gritava e queria se jogar dentro daquele caixão. E aquela mãe desesperada virou para o pastor, virou para ele e disse: pastor, aonde estava Deus quando este homem entrou na escola e levou a vida da minha filha? Perguntas que têm sido feitas ano após ano. Porque o homem bom sofre. Eu lembro-me que quando eu fiquei enferma pela primeira vez, quando eu passei pela primeira cirurgia, para quem não sabe, eu tive um nódulo alguns anos atrás na cervical esquerda. Algumas pessoas abordavam minha mãe e diziam: irmã Orlando, mas por que na Angélica? Por que na pastora Angélica? E quando o sofrimento bate na nossa porta, quando a provação vem, seja ela financeira, física, relacional, quando a dificuldade chega na nossa casa, questionamentos como esses são normais de vir. Somos tentados a dizer: onde o Senhor está? Onde o Senhor esteve? E esse pastor, com muita sabedoria, virou para aquela mãe e disse: Deus estava no mesmo lugar em que ele estava quando o filho dele foi crucificado. Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho, quando a sua filha foi morta. No mesmo lugar que ele estava quando o filho dele foi morto. Então ele sabe, reconhece o sofrimento. Mas ele também disse: mas saiba que Jesus é especialista em ressuscitar mortos. E guarde a esperança no seu coração, que um dia você verá a sua filha ressurreta na glória com Jesus. Essa é a esperança que nós temos que ter no nosso coração. É o mês de janeiro, é o mês em que nós planejamos metas, é o mês que muitas vezes nós avaliamos aquilo que nós fizemos no ano anterior. É um momento de sonhos, é o momento de nós nos alegrarmos com aquilo que conseguimos realizar, mas também é momento de nós observarmos como nós conseguimos, no ano que passou, nos anos anteriores, administrar os percalços da nossa vida, que posicionamento nós tivemos e qual é o posicionamento que nós teremos a partir de agora. Porque a dificuldade, ela existe. A dor, ela é inerente a nós. Vindo para cá, eu estava falando: mãe, quando nós vemos ao mundo, nós já experimentamos um pouco da dor. O bebê leva o tapinha ali. E alguns dizem que é importante para que o médico possa perceber se aquela criança é uma criança saudável, normal. Então nós já entramos nesse mundo, sentindo que não vai ser muito fácil a nossa caminhada. Mas uma certa vez, C.S. Lewis também foi questionado a respeito do sofrimento. E perguntaram assim para ele: por que os cristãos sofrem? E a resposta de C.S. Lewis foi: por que os cristãos não deveriam sofrer?
E quando nós olhamos para a Bíblia, como nós olhamos para o Evangelho, nós percebemos como o Senhor Jesus, em toda a história, nos prepara para momentos difíceis. E nos ensina também como nós devemos lidar com os momentos de alegria, de euforia. Buscando o equilíbrio. Jesus, um servo sofredor, sofreu por nós. Levou sobre si aquilo que nós não aguentaríamos, mas trouxe para nós, através da sua ressurreição, uma palavra de vitórias. Então, independentemente daquilo que nós venhamos enfrentar, Deus está conosco, isso nos basta. A graça dele sempre aperfeiçoará na nossa fraqueza. Como cristão, pode lidar com o sofrimento. Não quero que você fique focado no sofrimento em si. Porque o contrário da tristeza é a alegria. E nós precisamos viver alegre, vivermos felizes. O dicionário nos traz a definição da felicidade como êxito, sucesso, estado de ser feliz. Por isso ela é o alvo da humanidade. Mas ao mesmo tempo, a palavra do Senhor nos ensina que até mesmo quando nós somos surpreendidos por alguma provação, nós devemos nos alegrar, não na luta em si, mas nos alegrar na certeza que em meio à luta Deus está conosco. Em meio à luta, Deus é poderoso para nos dar estratégia, nos dar discernimento espiritual, para que nós possamos entender o que Ele quer comunicar a cada um de nós. As experiências mais marcantes na minha família foram geradas através da dor, através da provação. O salmista diz que o choro pode durar uma noite, que a alegria vem pela manhã. E eu confesso a você que muitas vezes na minha casa o choro durou mais do que uma noite. Meus pais são separados desde que minha mãe estava grávida de mim. Um casamento muito difícil, muito conturbado. E lá estava minha mãe com 2 crianças. E ela me dizia, um pouco antes de chegar na igreja: filha, eu chorei 1 ano seguido. 1 ano. Chegava em casa, chorava. Quando vocês dormiam, chorava a noite inteira. Acordava cedo, tomava meu banho, me maquiava. Ia trabalhar feliz. Chegava em casa, colocava vocês para dormir, chorava. Mas sabe o que eu quero dizer nesta noite? Que a sua luta, a sua provação tem tempo determinado por Deus para acabar. Não vai durar a vida inteira. Permaneça firme em Deus. Se alegre no Senhor. Se alegre pela porta que Ele ainda não abriu. Ele sabe por que não abriu. Se alegre em Deus. E ele diz: ora, a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. A ótica de Tiago é incrível. Ele fala: exercita a sua fé, e a tua fé colocada em prática gerará em você perseverança. Alguns entendem que perseverança aqui pode ser conceituado também como paciência. E eu já compartilhei algumas vezes com vocês que quando eu fiz a cirurgia da cervical e ficou uma sequela que, segundo o médico, jamais eu seria curada, enfim, esteticamente falando. Primeira coisa que o oftalmo me disse foi: olha, você é pastora, não é? Falei: sim. Então é o seguinte, pastora, você precisa de paciência e fé. E eu virei para ele e falei: olha, doutor, fé eu tenho, agora paciência. E a minha vitória durou quase 3 anos e meio, eu acho.
Foi assim tão demorado, que esse olho ficou menor do que o outro, e plástica não resolvia porque era nervo. E eu falo com todo o meu coração aqui para vocês, eu só pude constatar que Deus havia aperfeiçoado a cura na minha vida quando eu descansei. Porque nesses 3 anos eu acordava todo dia me olhando no espelho dizendo, hoje Deus me curou. E Deus não havia curado. E ao mesmo tempo, eu orava por pessoas que estavam doentes e Deus curava. Mas a cura ainda não havia se manifestado na minha vida. E quando eu consegui descansar, um belo dia, eu percebi que os meus olhos estavam iguais. E para quem não sabe, eu teria dificuldade para ler, para pegar o microfone, para enxergar tantas coisas, fora a sequela no meu rosto. E como é bom eu olhar para trás e dizer, Deus opera milagres. Sabe as dificuldades que nós passamos? Sabe as respostas de oração que ainda nós não recebemos da parte do Senhor? Se alegre nesta noite, persevere, exercite a sua fé e veja Deus agindo na sua história. Deus quer fazer milagres, esse é o ano da acessibilidade. As bênçãos do Senhor são acessíveis a nós. O que nós precisamos é buscar a presença do Senhor e perseverar na jornada que nos convida a caminhar. O sentido da palavra grega usada aqui para perseverança é aí hipopome, que significa ação de perseverar, sofrer, suportar calma e heroicamente. Suportar, resistir. Somente a fé produz perseverança. Por isso que a Bíblia diz, olha, a fé é o firmamento daquilo que você espera, mas você não vai ver. É pela fé que você crê. Talvez se fôssemos compartilhar aqui pela fé, quantas bênçãos o Senhor realizou na nossa vida, passaríamos dias e dias. Porque Ele é um Deus que opera milagres e maravilhas. Mas precisamos perseverar. Que nesse ano de 2020, você e a sua família venham perseverar em Deus nessa caminhada e não abrir mão dos processos de Deus na desconstrução do seu eu ou do seu lar. Há uma frase muito interessante, eu gosto muito dela, que diz, bons marinheiros não são forjados em águas tranquilas. Vou repetir, bons marinheiros não são forjados em águas tranquilas. Sabe por que nós questionamos muitas vezes no processo de Deus, nas provações que nós enfrentamos, nas dores que nós experimentamos? Nós sofremos porque há uma diferenciação entre o adorador e o murmurador. E nós sofremos porque falta muitas vezes a maturidade espiritual. Maturidade para entender que Deus tem os pensamentos mais elevados que o nosso. Então Ele faz na nossa vida o que Ele quer, da forma como Ele quer, no momento em que Ele quer. E o que nós queremos ter? Controle. Controle. O que Deus faz? Ele tira o controle. Conversando com o pastor Marcelo da Quarta Igreja, domingo passado, estávamos falando a respeito dos problemas que muitas vezes famílias enfrentam, dificuldades. E ele compartilhando comigo na sua experiência, ele disse, olha, Angélica, tenho estudado e tenho preparado um curso para a minha igreja. E eu te digo com toda a certeza que o problema nos casamentos está na disputa do poder. Se você resolver a disputa do poder numa relação entre um homem e uma mulher, muitos problemas serão resolvidos. Então, muitas vezes, o problema que nós temos em lidar com as dificuldades que nós enfrentamos é na disputa de poder. Porque nós queremos nos posicionar, nos realizando todas as coisas, e Deus fala, não, a tua vida me pertence, você vai ser direcionado conforme a minha vontade. Por isso, ele diz aqui,
para que sejais maduros, completos, não tendo falta de coisa alguma. Algumas versões dizem para que sejais perfeitos. A ideia aqui do termo perfeito não significa ausência de defeitos. Não é perfeição em si. A palavra grega usada aqui é teleoi, que pode apresentar vários sentidos como um adulto maduro, plenamente desenvolvido. Então, na medida que nós vamos vencendo as provações, vamos fortalecendo a nossa fé, vamos tornando adultos espirituais. O que o Senhor quer de nós? Maturidade espiritual. Você pode repetir comigo? Maturidade. O Senhor quer que nós sejamos maduros na fé. De entender que as lutas acontecem em algum momento da nossa vida, nós vamos ter maturidade para enfrentá-las. Por isso, ele continua dizendo aqui: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente. A sabedoria é a habilidade de tornar decisões sábias em momentos difíceis. Sabedoria é a habilidade de tomar decisões sábias em momentos difíceis. Nós precisamos buscar sabedoria em Deus para gerenciar o nosso tempo. Sabedoria em Deus para gerenciar os nossos relacionamentos. Sabedoria em Deus para gerenciar as nossas emoções. Há um estudo, uma ciência que estuda o poder das manifestações conscientes. Acho que é cratologia, se eu não me engano o nome. Então ela ensina como nós aprendemos a lidar o poder de todas essas manifestações da nossa consciência. Então, algo muito simples que eles chegaram à conclusão: ou você domina aquilo que quer te dominar, ou o que quer te dominar vai conseguir te controlar. Então, ou eu domino o meu sentimento de medo, de insegurança, de fracasso, ou esse sentimento vai me dominar. Mas é interessante também que, em virtude do crescimento da neurociência, alguns trazem uma resposta muito simples a respeito do sofrimento, de como nós podemos lidar, de que maneira nós seremos bem-sucedidos na nossa vida. Então, tentando responder por meio de explicações, eles dizem assim: primeira coisa que você precisa, vencer os pensamentos negativos. Segundo, construindo relacionamentos interpessoais saudáveis. Nunca se falou tanto de relacionamento tóxico como tem se falado ultimamente, não é? Pessoas tóxicas. Como é difícil, porque a pessoa que ela é tóxica, ela consegue intoxicar todo o ambiente que ela está. Trazer instabilidade, trazer as mazelas que ela tem dentro dela que não são tratadas. Ela consegue assim, despejar no ambiente que ela está, ela destabiliza todo mundo emocionalmente. Melhorando a autoestima. Buscando incessantemente o amor próprio. Eu não digo nem o amor próprio, eu digo o altar do eu. Porque amar a nós mesmos e amar o próximo como nós mesmos é um mandamento. É o ensinamento do Senhor para nós. Mas essa adoração do eu está absurda na nossa sociedade. O que importa é a minha verdade, o que importa é o que eu penso, importa se eu estou bem. É isso que é importante, é o altar do eu. Meu eu tem que ficar lá em cima, não importa o que as pessoas vão pensar. Nós somos cristãos, por isso que em toda a carta de Tiago, ele diz: olha, a vida do cristão precisa ter uma conduta ética. Por isso que ele fala: olha, controla a sua língua. Se nós soubéssemos controlar as palavras que nós falamos, muitas coisas seriam evitadas onde nós já estivemos, ou dificuldades que nós já enfrentamos, sim ou não? E ele fala: olha, não pode uma árvore boa dar frutos bons e frutos ruins.
Então, quando nós temos Cristo no nosso coração, nós temos que frutificar frutos bons. E aonde nós estivermos, alimentar essas pessoas, esses frutos que nós recebemos do Senhor. E quais frutos são? São frutos espirituais. É a paz, é a longanimidade, é a benignidade, é a bondade, é a fé, é a mansidão, é a temperança. É simples? Não é simples. Porque ele não é um fruto humano, ele é um fruto do Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus inunda a minha vida, enche o meu coração, ele me capacita a frutificar esses frutos, que representam o amor que eu recebo do Senhor. E ele diz na carta, de onde vêm as guerras que vocês enfrentam? E ele diz, cobiçais e nada tendes. E nós precisamos avaliar a nossa vida, que nesse ano de 2020, nós possamos evitar alguns problemas, que nós muitas vezes damos brechas. Se depender de nós, vamos ter um ambiente saudável e feliz no nosso lar. Quando a tempestade vier, vamos juntos reunir para orar, buscar em Deus a direção para a nossa família, e não permitir que a nossa fé venha sido roubada pelo ladrão, que é Satanás no nosso coração. O salmista passou por momentos de dificuldades. Se você puder abrir no Salmo 73, ele passou por momentos de crise. Inclusive ele pensou em abandonar a sua fé. Quantos não abandonaram a sua fé porque não conseguiram lidar com os problemas que enfrentaram? Em Salmo 73, versículo 2 e 3, ele diz, quanto a mim os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele começou a comparar a sua vida. Imagina se ele estivesse nos dias de hoje, com as redes sociais, podendo avaliar e comparar a vida dele com todas as pessoas que ele pudesse. Talvez o salmista aqui estivesse passando por uma crise existencial muito grande, uma crise espiritual muito grande. E ele chegou a pensar em desviar os seus pés. E voltamos ao questionamento, por que o justo sofre e o ímpio prospera? E hoje há uma vida dúbia. A vida real e a vida virtual. E muitas pessoas se apegam àquilo que elas veem outras pessoas vivendo. Dá margem para Satanás. Satanás entra, joga a seta. Essa seta é pega. A isca está pronta. E começa a comparar a sua vida. Uma vida que muitas vezes é ilusória. E eu não acho que rede social é lugar para desabafo, nem para você expor os seus problemas. Não acho sábio. Mas também não é uma vida muitas vezes real daquilo que acontece. E o salmista, ele pensou em algum momento em desviar os seus passos. Mas ele volta, ele diz, olha que interessante. No versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. 25, então ele diz, a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu deseja mais do que a ti. E no versículo 28 ele termina dizendo, mas para mim é bom aproximar-se de Deus, pus o meu refúgio no Senhor, e anunciarei as suas obras. Em quem nós devemos nos refugiar em tempos de adversidades? Em Deus. Em Deus. Por isso o nosso coração tem que ser constante. Por isso que o salmista dizia, e eu sempre falo isso, no seu momento de crise, ele dizia, porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus que ainda eu louvarei. Nós precisamos esperar em Deus, perseverar em Deus, e nesse processo de amadurecimento, nós vamos sendo forjados, tendo um caráter equilibrado,
forjado pelo Senhor Jesus. Quando nós olhamos a galeria da fé, nós vemos tantas vitórias e tantos milagres que homens e mulheres de Deus alcançaram por acreditar naquele que prometeu. Que esse ano de 2020, nesse ano da acessibilidade, você deposite em Deus a sua confiança. Porque por mais que nós possamos fazer planos, planejamentos, termos metas, muitas delas podem ser alcançadas, muitas. E nós precisamos ter uma vida equilibrada e para isso nós vamos traçar metas, planos estratégicos. Mas não seja escravo dessas metas. Essa é a geração do coach. Eu particularmente não tenho nada contra. Tenho estudado ferramentas incríveis para o desenvolvimento da pessoa humana. Estou fazendo esse curso. Só que no Brasil é incrível que o povo consegue deturpar todas as coisas. E absurdos têm sido proclamados de canto a canto. E nós precisamos observar a nossa vida. Que não é dizendo que o meu dia vai ser perfeito, não é fazendo meu mural dos sonhos é que ele vai ser realizado, não. Eu tenho que fazer meus planos, sim, ter sonhos, sim, objetivos claros, sim, mas eu tenho que depositar no altar do Senhor e dizer: Senhor, por mais que eu projete planos, eu quero viver o teu querer e o teu efetuar na minha vida e na tua história. Nem sempre nossos planos dão certos. E às vezes, não dar certo foi a melhor coisa que pudesse ter acontecido na nossa vida. Era para eu estar casada em novembro do ano passado. Era para eu estar casada em novembro do ano passado. O plano era esse. Mas a melhor coisa da minha vida foi não ter dado certo. Porque quando nós oramos, a Bíblia diz que Ele não permite que os nossos pés vacilem. Aquele que te guarda não dormita. Ele sabe o que é melhor para você. Então, se você está aqui nesta noite, talvez frustrado ou frustrada, porque virou o ano e algo não aconteceu, saiba que não aconteceu, porque Deus continua gerenciando a tua história, Ele tem o melhor para você. E quando eu cheguei nas minhas férias, a gente até sorriu, né? Gente, dos planos é para eu estar casado nessa época, né? E que livramento Deus me deu. Porque não há nada oculto que não seja revelado. E quando nós oramos, Deus traz à realidade aquilo que está oculto. Que Deus possa, neste ano de maneira muito especial, alinhar o seu pensamento ao pensamento dEle, para que Ele possa trazer discernimento espiritual nas suas decisões, na sua sociedade, nos seus planos. Mas o que eu acho mais incrível na galeria da fé é no versículo 27 do capítulo 11, que ele diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, ficou firme porque viu aquele que é invisível. Veja aquilo que é invisível. O justo vive pelo quê? O justo vive pela fé. E a Bíblia diz porque você precisa ter paciência, para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Há um processo, e nós precisamos viver esse processo. Mas no versículo 33, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões. Que em nome de Jesus esse ano, tudo aquilo que se levantar contra você, o Senhor possa fechar a boca em nome de Jesus. Alcançar a promessa, apagar o fogo, a força do fogo, apagar a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças.
Que em nome de Jesus esse ano, se em algum momento você se sentir fraco em relação a algo, você possa saber que da sua fraqueza você tira forças. De você dizer: como eu suportei essa dor, como aguentei essa luta. Eu não sou triunfalista, mas eu creio num Deus que peleja pelo seu povo. Eu creio num Deus que dá vitória. Eu creio na palavra que diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu creio num Deus que diz: agindo eu, ninguém impedirá. Eu creio num Deus que diz: eu vou à frente, abrindo os caminhos. Eu creio num Deus que diz que projeta planos de paz e não de mal. Eu creio num Deus que diz que opera na nossa vida, tanto no querer como no efetuar. Eu creio nas promessas do Senhor. Mas o Evangelho não diz apenas a respeito de vitória. O Evangelho nos forja para o dia da guerra, para a luta. Por isso que C.S. Lewis diz: por que o cristão não deveria sofrer? Ou seja, são eles que têm as ferramentas ideais para conseguir ser resiliente. Mas é necessário depositarmos a nossa fé em Deus. Alguns experimentaram zombaria, açoites, até algemas e prisões, provações, dores, em nome do Senhor. Foram apedrejados, versículo 37, tentados, cerrados ao meio. E você acha que a sua luta é grande? Mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. Mas olha que diz o 38. O mundo não era digno deles. Homens fiéis a Deus. Que a nossa conduta desse ano, ou a partir desse ano, seja marcada pela fidelidade a Deus. Alguns não sabem suportar a dor e desistem de viver. Cerca de 32 suicídios diários. A maioria deles jovens, com uma vida toda pela frente. Que talvez em algum momento não conseguiram administrar a dor. Nós precisamos aprender a administrar a nossa dor. E o versículo 39 diz: e todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Minha mãe já está: misericórdia. Deus havia planejado coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, fossem aperfeiçoados. E olha que Hebreus 12, versículo 12 diz: portanto, fortalecei as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Deus tem um ano abençoado para mim e para você. Não é um ano isento de dificuldade, mas é um ano em que nós vamos experimentar dia após dia a fidelidade do Senhor. A mão do Senhor que traz livramento, a mão do Senhor que traz consolo, a mão do Senhor que traz direção. Esse é o nosso Deus. Podemos ter uma vida feliz ao olhar do livro de Tiago, uma vida cristã bem-sucedida, quando tivermos uma vida coerente à palavra de Deus. Coerentes à palavra de Deus. Peça com fé, não duvidando, porque o homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. São picos. O homem constante, ele tem picos. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está cheio de fé, outra hora está cético. Eu já disse algumas vezes aqui que eu sou uma pessoa extremamente realista. E a minha personalidade, necessariamente, estudando sobre isso, ela não tem necessidade de ser alimentada por coisas externas. Ou seja,
por palavras que sempre me incentivam, por algo que alimente as minhas emoções. Eu amo estar com multidão, mas eu amo minha solitude. Estar só, e ali eu penso, ali eu alimento minhas emoções, e cada um de nós tem um perfil. Mas não significa que também muitas vezes, quando eu sou levada pelo meu eu não possa ter picos de instabilidade. Então eu sou realista, eu vejo muitas coisas como são, mas como mulher de Deus, eu vejo pela fé aquilo que Deus pode fazer. E eu costumo dizer em casa, mãe, ser cristão, estudar a palavra é terapia. Porque a gente em oração põe para fora aquilo que nos traz dor, entregamos para quem pode transformar aquela situação e nos alimentamos da palavra do Senhor Jesus, que diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio que o maior testemunho que nós possamos dar na nossa vida não são apenas os testemunhos de grande vitória que nós recebemos da parte do Senhor. É maravilhoso. Mas o maior testemunho que nós podemos dar na nossa vida, na nossa história, é dizer, olha, nos momentos de dor, nos momentos de vale, nos momentos de desconstrução, eu não permiti que esse sofrimento tirasse a identidade de quem eu sou em Cristo Jesus. E eu sou filha amada do Pai, eu sou filha amada de Deus, e eu sei que Ele tem cuidado de mim. Não deturpar quem nós somos. Porque o sofrimento ele tem poder de deturpar quem nós somos. Traz amargura, de sabor. Por isso que é o século das mazelas psíquicas. É difícil nós administrarmos. Mas Tiago ele vai falando tantos ensinamentos preciosos. Estude. Ele fala sobre nós cuidarmos da nossa língua. Ele fala da importância de uma vida que tem fé e frutifica, tem obras. Essas obras devem ser claras na nossa vida. Ele fala sobre a afabilidade dos projetos humanos, que antes de eu disser que eu vou para algum lugar ou que eu vou fazer algo, eu tenho que dizer, se Deus quiser, eu farei. Ensinamentos lindos. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Vamos viajar, se Deus quiser. Vamos comprar algo, se Deus quiser. E aí nós vamos orando e buscando o reino de Deus, a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nos mínimos detalhes da nossa história. Mas é interessante que, para encerrarmos, Tiago, ele encerra também de uma maneira linda. Se puder abrir Tiago 5, 13 e 16. Tiago encerra a epístola falando das aflições, mas ele traz uma solução. Tiago 5, 13, 16. Se pudesse colocar em pé. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Vou ler mais uma vez e vocês vão me dar a resposta da argumentação. Pode ser? Está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós contente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Ele começa nos ensinando que nós teremos provações, e é para nós nos alegrarmos nas provações, porque essas provações vão produzir em nós fé, perseverança, maturidade. Mas ele encerra a sua epístola também dizendo que a solução para a nossa vida, para os problemas que nós enfrentamos,
é a oração. Ele indica 3 ocasiões da oração: na tristeza, na alegria e na enfermidade. Que esse ano de 2020 seja um ano marcante na sua história, e que profeticamente essa porta da acessibilidade venha ser uma realidade no nosso lar, ser uma realidade onde nós estivermos, e por meio da oração nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós necessitamos. Perseverança, fé, maturidade, uma vida de resiliência através da oração. Se eu pudesse deixar para vocês aqui 5 palavras para 2020, seria fé, perseverança, maturidade, sabedoria em Deus para lidar com as intempéries da vida e oração. Janeiro é um mês que tradicionalmente nós repensamos a nossa história. Janeiro é um mês em que alguns psicólogos mineiros, no ano de 2014, escolheram para ser janeiro branco, simbolizando a paz. O mês da saúde emocional. O slogan da campanha é: quem cuida da mente, cuida da vida. O objetivo é convidar as pessoas a repensarem nas suas emoções, nos seus relacionamentos e nos seus comportamentos. Eu vou muito além. Que a partir deste mês nós possamos firmar uma aliança com Cristo Jesus, de pedir para que Ele nos visite com a mente que vem de Cristo, que possamos diminuir para que Ele possa crescer em nós, e através dessa conduta baseada na palavra de Deus, administrarmos com sabedoria o nosso tempo, os nossos recursos, os nossos relacionamentos, a nossa vida com Deus, e não permitir que tempestade nenhuma, problema nenhum, roube a nossa paz em Cristo Jesus. Os discípulos estavam na tempestade com Jesus, veio o vento, eles ficaram desesperados, angustiaram, argumentaram ao mestre dizendo: mestre, não te dê que nós pereçamos. Jesus estava na proa do barco dormindo. Sabe que lição o Senhor quer trazer para nós? Que tempestade nenhuma pode roubar o nosso sono, tempestade nenhuma deve roubar a nossa paz e a nossa alegria em Cristo Jesus. Jesus está no barco conosco, isso é suficiente. E a nossa casa está firmada na rocha, e a tempestade que vier não vai destruir a nossa vida. Algumas portas Deus fecha, algumas tempestades Deus permite, mas em todas elas Deus sempre traz o escape. Eleva os meus olhos aos montes, eu sei de onde vem o socorro. Eleva os meus olhos, não olhe para baixo, não se sinta humilhado por qualquer situação que você esteja enfrentando. Olhando para baixo, perdido, desolado, olhe para cima. Eu vou caminhando, olhando para aquele que prometeu. Eu vou olhando para aquele que está comigo todos os dias. Eu vou olhando para aquele que diz que a minha leve e momentânea tribulação refletirá em glória, peso de glória eterna. Aonde Deus está? Deus está com você. Pastor Neil Barreto, ele disse uma frase interessante, eu até anotei aqui na Bíblia. O problema do sofrimento é o sofredor. O problema do sofredor é a sua imaturidade. O problema do sofrimento é o sofredor.
O problema do sofredor é a sua imaturidade. Difícil. Porque eu, como você, muitas vezes, em momentos de dores, lágrimas, me questionei: Deus, por que comigo? Quando apareceram os nódulos, os 22 nódulos no meu corpo, eu novamente disse: Senhor, de novo. De novo. Mas eu pude experimentar mais uma vez o cuidado, a provisão e a cura do Senhor sobre o meu corpo. Porque Ele quer nos cuidar por incompleto. Por completo. Enquanto o Lucas estiver ministrando a parte dessa canção, eu quero convidar você a sair do seu lugar e firmar uma aliança com Deus. Uma aliança que você diz: Deus, independentemente daquilo que eu viver, eu vou permanecer firme em Ti. Eu vou perseverar. Eu vou depositar a minha fé em Ti. Eu vou amadurecer. E a minha vida será marcada por uma vida de oração. Se você puder, venha com a sua família, não venha sozinho. Para que você possa firmar em Deus essa aliança. Dizer que neste ano da acessibilidade, a sua casa está aberta para o agir de Deus na sua história. E que nenhuma tribulação, nenhuma aflição e nenhuma oração que hoje não foi respondida ainda vai abalar a sua fé. Você não vai ser inconstante, porque você crê naquele que prometeu. Não fique no seu lugar, venha à frente. Porque Tiago nos ensina que a oração é a resposta. Que esse ano a sua vida seja marcada pela oração, pela intimidade com Deus. Ela é a chave. Ela é a chave que abre portas. Ela é a chave que dá acesso àquilo que o Senhor tem preparado para nós.